E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre feudalismo, hoje a gente vai falar sobre o senhorio. Então é importante dizer o que é o senhorio. O senhorio, para muitos historiadores, é uma unidade produtiva, mas que devido muitas vezes esse senhorio, essa unidade produtiva ter sido doada muitas vezes naquela relação que a gente falou aqui de relação de sucerania e vassalagem, no qual o sucerano doa essa unidade produtiva, essa porção de terra a um outro nobre que se chama vassalo. Então, muitas vezes o senhorio ficou com o nome popular de feudo. Então, a gente acaba chamando esse senhorio de feudo. Mas o nome, né, que a gente usa, acho que é importante você saber, senhorio, essa unidade produtiva. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho o que é um senhorio, né, como funciona o senhorio e quais obrigações que um servo tem para com seu senhor. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria que vocês observassem que aqui nessa imagem, né, você tem um grande castelo. A gente sabe que o castelo era uma fortificação, né, uma residência do senhor feudal, né, desse nobre que vive aí, né, o senhor dessas terras. Ele vive nesse castelo, nessa fortaleza, tá, com sua família. Tá? Então, ele é a autoridade máxima do feudo, por isso o nome senhor feudal. É ele que é a autoridade máxima, é ele que manda, ele que julga essa unidade produtiva, esse senhorio. Então, é muito comum quando a gente fala sobre feudalismo, a gente fala de uma descentralização do poder. Por quê? Porque você já não tem mais um rei, como, por exemplo, Carlos Magno, que a gente estudou, que dominava, né, administrava toda aquela porção de terra, né, quase toda a extensão do Império Romano do Ocidente. Né, ele quase conseguiu chegar a esse nível. Então, assim, é, já na Europa, nesse período, você tem pequenos senhorios, pequenos feudos, onde quem manda é o fulano. Lá dentro, só aquele nobre, aquele senhor feudal é que manda. Ninguém mais vai mandar. Uma característica importante também era que este senhorio, esse feudo, eles eram autossuficientes, ou seja, eles produziam seu próprio alimento. E aí, se você for observar aqui, você tem aqui nesse desenho, nessa imagem, você tem mansos, regiões aqui chamadas de manso, e reserva. Então, o que seria isso? Mansos, tá? Seriam terras nas quais os servos da gleba, que eu expliquei, trabalham. Então, o senhor feudal concede essa porção de terra para esse servo, para ali ele produzir, né, fazer agricultura e produzir algo para o seu próprio sustento e também para depois conceder ao senhor feudal parte dessa produção. Tá? Então, por isso se chama manso. A região do manso seria essa região no qual o servo produz. Tá bom? A parte que se chama reserva, tá? É a parte também produtiva. Normalmente eram as terras mais férteis do senhorio, tá? Só que toda a produção dessas reservas, elas iam para o senhor feudal, tudo bem? Aí você fala assim, pô, mas quem que trabalhava nessas terras? Aí está a questão. Os próprios camponeses. E aí eu vou explicar já em seguida, porque os camponeses, alguns dias da semana, tinham que trabalhar nessas reservas, nessas terras do senhor feudal. Bom, é importante dizer que alguns livros apresentam, ao invés de diferença entre manso e reserva, apresentam manso servil, que aí se referem às terras voltadas para o servo, e o manso senhorial, que seriam as reservas. Tudo bem? Então, alguns livros não usam essa nomenclatura reserva e manso, e sim manso servil e manso senhorial, tá bom? Acho que até fica mais fácil. Bom, um terceiro ponto que eu queria mostrar para vocês, destacando, é aqui o bosque do Senhor. Tá? Então, quando eu falava um pouquinho sobre os nobres tinham como atividade, né, como um ócio, como hobby, eles tinham a caça. Então, esses bosques eram, né, tudo era
de propriedade do senhor feudal, e lá eles realizavam a caça, que era a caça esportiva, que era uma atividade de divertimento, né, de entretenimento desses nobres. Tá? Além das batalhas que eu falei, né, da esgrima e tal, você tinha também a caça, tudo bem? Então, esses bosques, eles poderiam ser utilizados também pelos servos, mas só com autorização. Então, e especialmente a caça era uma atividade apenas de nobre. Então, um servo não poderia realizar a caça. Tudo bem? Beleza? Então é isso. Ah, e aqui ainda tem nessa imagem, você tem uma igreja, né, uma pequena capela, que aqui que se refere, né, nos mansos, desculpa, nos senhorios, você sempre tinha algumas igrejas e tal, que você tinha algumas cerimônias religiosas ali, né? Tá? Que tem as casas dos servos e tal. Bom, e os escravos, né? Você tinha falado na aula passada sobre os escravos. Sim, os escravos realizam trabalhos aqui domésticos, aqui dentro do castelo, tá bom? Beleza? Então, o castelo, ele é uma característica desse período, tá? Essa residência, mas essa residência que é uma fortaleza ao mesmo tempo, tá? Diferente do palácio, né? O palácio seria né, também uma residência suntuosa, luxuosa, mas não tem essa característica de fortaleza, de defesa. E a gente pode entender por quê, né? Nesse período a gente vai ter uma série de batalhas, viver fora de um senhorio era muito perigoso, fora da proteção de um senhor feudal era muito perigoso. Então, por isso que muitos trabalhadores, inclusive livres, como é o caso dos vilões, acabavam se submetendo ao poder do senhor feudal, porque o senhor feudal poderia, de certa forma, protegê-los, tá bom? Vamos falar agora das obrigações. Bom, as obrigações que os servos tinham para com seu senhor. Então vamos lá, vou destacar algumas aqui. A primeira se chama banalidade. O que seria isso? Banalidade seria, né, uma obrigação que é o seguinte: você deveria pagar com a produção que você tinha. Né? Então, sei lá, se eu produzo trigo, eu vou pagar parte da produção para eu poder usar o quê? Para eu poder usar o forno, ou o moinho, ou a prensa. Então, era uma taxa que eu deveria oferecer ao senhor feudal para poder utilizar o forno e o moinho. A banalidade era uma obrigação, um tributo que muitas vezes se pagava o trabalhador livre, não só o servo da gleba, mas também o trabalhador livre, o vilão, por exemplo. Ele acabava pagando para poder utilizar o forno e o moinho e as estruturas do feudo, tá bom? Bom, além da banalidade, você tinha a talha. A talha era, especialmente, ela começou a entrar em voga no feudalismo, especialmente no século XI, quando o que você tinha que fazer? Você tinha que pagar de 30 a 40% da tua produção para o senhor feudal. Tá? Então você dava, né? Então lá no manso servil, o cara produzia lá na terra dele, então 30 a 40% da produção dele ele deveria oferecer para o senhor feudal. Tudo bem? Então essa era uma outra obrigação do servo. Além dessas duas obrigações, ainda tinha mais uma, que era a corvéia. A corvéia, o que é? É um trabalho obrigatório que o servo deveria realizar na terra do senhor feudal, especialmente ali na área que a gente chama de reserva, que eu mostrei para vocês, ou manso senhorial. Então, o servo, ele muitas vezes iria ali trabalhar nos campos, duas, né, ou três vezes na semana, ele deveria sair da terrinha dele, ir lá e realizar esses trabalhos ali no campo, ou poderia trabalhar em construções para o senhor feudal, de reparo de pontes, etc. Então era um trabalho obrigatório. Eles deveriam ir lá, sair da sua terra e trabalhar na terra do senhor feudal, tudo bem? Então tudo que é produzido ali no campo era destinado ao senhor feudal, beleza? Além disso, desses impostos, você ainda tinha o dízimo,
que era o pagamento ali de 10% da tua produção, né, dos teus rendimentos para a igreja, oferecer isso à igreja. Lembrando que o cristianismo era uma das características desse período, tá? E, por último, né, havia ainda uma última obrigação que se chama mão morta. O que seria isso? Mão morta é quando, digamos assim, o servo, né, o pai dele, que fez esse acordo com o senhor feudal, quando ele morre, o filho desse servo, ele tem que pagar uma taxa para o senhor feudal para ele continuar a usufruir da terra que o pai dele, falecido, fez esse acordo com o senhor feudal. Então, para o filho continuar na terra, deveria pagar, né, ou oferecer uma quantia para continuar na Terra. Tudo bem? Eu acho que é importante dizer que muitas vezes a gente tem essa visão, e até mesmo na forma como eu falo, às vezes a gente tem a ideia de que essas obrigações acabavam sendo impostos, tributos. Não era bem assim na mentalidade daquele povo, né? Especialmente um historiador, né, o Georges Duby, ele vai dizer que não deve ser entendido essas obrigações como um imposto, tá? Existia algo naquele imaginário daquela população que era algo seguinte: olha, o senhor feudal ele é o dispensador, ele é aquele que concede a fertilidade do solo, é aquele que permite com que a gente consiga sobreviver. Então é importante que eu ofereça, que eu retire do campo, que eu ofereça e que eu consagre essa minha oferta ao senhor feudal. Então, é, era visto realmente como uma obrigação, como um dever, e não como simplesmente um imposto. Tá? Era algo muito mais do que isso. Então, eu me sentia na obrigação de realizar essas, essas atividades para o meu senhor feudal, porque ele me concedeu muito. É ele que concede a fertilidade dos solos, é ele que deixa com que eu viva aqui, é ele que me protege. Então, é importante entender um pouquinho isso, tá bom? Bom, é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula. Valeu!